Todo pecado é uma impureza, e impureza não entra no céu. Como que uma pessoa que morre com esse pecado que não leva à morte entra no céu se ela tem uma impureza? Na verdade, a pessoa que pecou do pecado que não leva à morte são os pecados que nós cometemos no dia a dia. O pecado que leva para a morte ali, claramente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, né? Então, quando Paulo fala sobre a purificação, é um processo que todo cristão sofre durante a sua vida, mas como você bem disse, durante a vida, não num pós-morte. Paulo nunca vai falar de uma purificação pós-morte, isso não existe na Bíblia. Então, a pessoa que cometeu um pecado imperdoável, como por exemplo a blasfêmia contra o Espírito Santo, para ela já não tem perdão nem oração. Agora, os outros pecados que nós cometemos, aí sim, tem arrependimento em vida. A Bíblia nunca vai apresentar um arrependimento, uma purificação pós-vida. Mas a igreja também não prega isso sobre o purgatório, né? Alguém que não está arrependido em vida não pode entrar no céu. O que nós temos são essas penas que a pessoa precisa purgar. A igreja não diz que a pessoa não se arrepende e no céu ela tem uma segunda chance. Isso é um desconhecimento do que é a doutrina do purgatório. Então, mas quando a Bíblia fala que nós somos justificados e nos arrependendo dos nossos pecados, nós somos lavados, então purificados, e a gente já não tem a culpa em nenhum pecado. Você acha então que uma pessoa que vai para o céu, ela não tem pecado mais nenhum? Ela não tem... No dia que ela morre, por exemplo, ela não cometeu pecado algum. Está completamente pura, não tem nenhum problema. Já pode ir direto para o céu. Então, na linguística grega, existe dois tipos de pecado. O pecado, que é o tropeço, e a iniquidade, que é o pecado deliberado. A pessoa que está em pecado deliberado, ela não alcança arrependimento. Agora, a pessoa que comete o pecado em si, ela tropeça, alcança o arrependimento, ela se purifica e ela tem acesso ao céu diretamente, através da justificação de Cristo pela cruz. Deixa eu entender uma questão. Ariel, você está falando do pecado, que a pessoa comete pecado. Sim. Depois de ter Cristo como Salvador. Exatamente. Óbvio, todos nós concordamos, né? Como a carta aos Hebreus diz, inclusive, né? Que uma coisa é você pecar antes do batismo, outra... Ninguém está defendendo que a pessoa que depois nunca peca. Acho que nisso, vamos no que todo mundo concorda. Então, no que todo mundo concorda é que o salvo, mesmo depois da experiência com Cristo, ele comete erros. Sim. E pecados. A Igreja Católica parece que divide o pecado em dois tipos de natureza. Sim, é como São João faz aqui, né? Pecados que levam à morte são os que são diretamente contra os 10 mandamentos, são os pecados mortais, e pecados veniais que, de alguma forma, contrariam esses 10 mandamentos, mas não diretamente, né? E aí você está dizendo, eu queria entender como você pensa, que uma vez que você é salvo por Cristo, esse sangue de Cristo César, te salvou... eu acho que essas perguntas é melhor o Juan fazer. É verdade. Está como mediador. É que assim, vocês estão conversando e não está saindo, eu queria fazer uma pergunta que norteasse... Para dar um pouco mais de tempo, eu te entendo também. Então vamos lá. Se você quiser, a gente pode, talvez, definir 5 minutos para cada um, para que a gente possa discorrer, né? Para que possa falar um pouco mais. Eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é, eu queria entender como que o católico entende e como que o protestante entende. Eu me converti, por exemplo, e tenho Cristo como Salvador. O protestante entende que eu peco depois dessa experiência. O católico entende que eu peco depois dessa experiência. Isso é uma base comum. Isso, até aqui é comum. Se todos vocês entendem assim, por que para você tem necessidade do purgatório e para ele não? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês dois. São Paulo também fala de uma pessoa que ele entrega a Satanás para que ela possa ser salva. Ele traz isso em uma das suas cartas. Era a carta aos Coríntios. Verdade, Coríntios 5. Então, quando nós cometemos pecados, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento vem através dessas boas obras, através da penitência. Toda penitência que uma pessoa faz, ela faz pela graça de Deus. Nele nos movemos, existimos, respiramos e agimos. Então, tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Isso é doutrina católica, a gente não acha que é a pessoa ali com a força dela que vai fazer alguma coisa que vai salvá-la. Mas é necessário que ela tenha esse arrependimento, que ela receba a purificação de Deus também através dessa penitência. E tem pessoas que morrem sem conseguir fazer essa penitência, elas morrem com pena acumulada. E o purgatório é o local onde a gente fala local, né, mas não é um lugar físico, afinal de contas são almas, né? Então as almas não ocupam um lugar, elas têm um estado. Então o estado da pessoa que entra em contato com Deus, e ao entrar em contato com o nosso Deus, que é fogo, se ela ainda tem penas... Não é oportunidade. Se ela ainda tem penas, ela já está salva, né? Se ela entra em contato com Deus, é porque ela já está salva. Deixa eu terminar aqui. Então, ela entra em contato com Deus. Se ela tem alguma impureza, Deus, em sua misericórdia, pelos méritos da sua cruz, lava as penas dessa pessoa. É parte do sacrifício de Cristo. Eu vou deixar essa mesma pergunta para você, para não parecer que eu estou sendo perseguido. O pessoal vai cair no chat aí. Porque eu queria entender essa lógica, porque agora sim a gente consegue, a partir daí, conversar. Não, o que ele explicou, a gente já entende. Foi que nem eu expliquei no começo como funciona o purgatório. Ele não é uma segunda chance, são pessoas que já estão salvas, mas precisam se purificar de pecados veniais. Agora o problema é você achar na Bíblia essa purificação acontecendo pós-morte. É isso que você não vai encontrar na Bíblia, é o que eu estou te pedindo desde o começo. Muito bem, então vamos pegar alguns versículos, né? Vamos primeiro para Mateus 12, você deve conhecer essa passagem. Sim. Em Mateus 12 nós temos o seguinte, Jesus falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. E ele diz o seguinte aqui no versículo 32. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado.
Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Aqui Nosso Senhor faz uma distinção de 2 tempos, este mundo e o mundo que há de vir. Aqui nós já vemos que tem coisas, então, que podem ser purificadas aqui e outras lá. Não é que é um pecado que a pessoa não tenha se arrependido ainda, né? Ela precisa se arrepender para poder entrar no reino dos céus, mesmo que passando por esse fogo purificador. Mas ele faz uma distinção entre coisas que podem ser perdoadas aqui e coisas que podem ser perdoadas no outro século, no outro mundo. Isso já é uma base aqui para mostrar que tem sim um tipo de purificação em outro momento. Então, isso não é base para mostrar uma purificação pós-morte, porque o termo não será perdoado nesse século nem no vindouro, é um termo judaico para dizer que nunca haverá um perdão, ou, por exemplo, nem agora, nem depois e nem nunca. Até porque no século vindouro, ali no grego, a gente vê a palavrinha aion, que é no para sempre. Você fala grego? Eu não sou um expert em grego, mas eu pesquiso muito. Entendi. Então, a gente vê que nesse século vindouro, principalmente na gramática grega, está trazendo já o aspecto da eternidade. Já aconteceu a parousia de Cristo, que é a volta de Cristo, o harpazo, né, que é o arrebatamento. E se aconteceu o arrebatamento, aconteceu a ressurreição dos justos, né, todos os justos. E se aconteceu a ressurreição dos justos, né, os que morreram em Cristo, logo, se existe um purgatório, todo mundo que está no purgatório foi ressuscitado na volta de Cristo. Sim. Então, depois da volta de Cristo, não há o que se falar em purgatório. Então, depois que o Cristo volta, ele ressuscita os seus mortos. Os que estiverem vivos ainda forem transformados e eles vão até as nuvens, até os ares, que a Bíblia chama isso de harpazo, e aí a gente traduz como arrebatamento. Então, após isso é que vem o século vindouro, que é o aion, né, a eternidade. Então, não tem como falar aqui de pecados que serão perdoados no século vindouro. Você pode explicar um pouquinho melhor isso da gramática? Porque aqui está escrito este século e o século vindouro. O que isso significa para você, então? O que significa essa palavra grega para você? O aion significa eternidade, o fim consumação dos séculos, eternidade, para sempre. Ou seja, não será perdoado nem aqui, nem no século vindouro. Nem nunca, foi que eu não expliquei para você. Nem aqui, como se fosse nem aqui, nem na China, vamos dizer assim. É tipo assim, nem no presente e nem no porvir. Que seria depois da parousia de Cristo. Tá, entendi. Então, primeiro, sobre essa sua interpretação de arrebatamento e tudo mais, isso não tem muito sentido com base em outras partes da Escritura. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, São Paulo diz o seguinte, no versículo 51, vou ainda revelar-vos um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, o juízo final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos nesse momento, nós seremos transformados. Com efeito, é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de imortalidade. Ou seja, num piscar de olhos vem o juízo final. É como Nosso Senhor também diz em Mateus 24, Mateus 25, sempre que ele fala da parousia. Em João, quando ele fala que os mortos ressuscitarão, uns para a glória, outros para a morte. Então não cabe essa sua interpretação. Outra coisa sobre o termo aion. Você comentou que é um estudioso de grego, então eu trouxe para você aqui alguns paralelos do termo aion, que você pode dar uma olhada, em outras passagens da Escritura, que nós vamos ver que ela tem sim o sentido desse mundo, desse século e a eternidade. Ou seja, Jesus está falando de 2 realidades, o tempo presente e o tempo final, o tempo do juízo final. A primeira delas é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Vamos lá, São Marcos, capítulo 10, no versículo 30. Quem tiver com a Bíblia em casa pode pegar para dar uma olhada aqui também. E quem tiver acesso a esses aplicativos aí que mostram o significado de cada palavra, também pode conferir. Embora, está aqui o pastor César, que é professor de hebraico, vai concordar comigo que olhar palavra a palavra, só pesquisando num site, não é realmente uma forma de você aprender uma língua antiga. Você precisa entender o contexto, aprender como as palavras se relacionam umas com as outras, senão você acaba trazendo algumas interpretações equivocadas como essa que você trouxe aqui. Se a gente vai para Marcos 10, versículo 30, nós temos aqui, um pouco mais acima, né? Vamos pegar o versículo 28. Pedro começou a dizer-lhe, é o episódio do jovem rico, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, aion, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, aion, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, nesse versículo aqui, a gente vê especificamente que ele está falando desse mundo e do mundo futuro. Ou você acha que as pessoas que ele não está falando da vida eterna quando ele diz o mundo futuro, é algum outro mundo. Ou ele não está falando do nosso tempo presente, quando ele diz que a pessoa vai receber muito mais agora com perseguições. Aqui o termo aion é usado desse modo. Da mesma forma, em Lucas 18:30, em Romanos 12:2, em 1 Coríntios 3:18. Sempre aparece esse termo como falando desse século e do século vindouro. Não tem esse sentido de nem aqui nem na China, isso não existe. É o sentido desse mundo e o mundo após a ressurreição. Ok, Rua.
Não, primeiramente, o texto que você leu de Coríntios, onde os corpos são transformados, você tem que conectar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, onde o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, não é um juízo final, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O juízo final vem depois do milênio. Mas isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, sim. Os textos que você trouxe agora não estão fazendo essa distinção. Estou falando da volta de Cristo, da parousia. O texto que você leu agora diz isso, que existe um arrebatamento depois do juízo final? Não, São Paulo está falando de todos. Eu estou falando que existe um arrebatamento quando Cristo voltar, que é o arrebatamento dos justos ali, é o harpazo, né, no grego. Então, se há um arrebatamento dos justos aqui, então todo mundo que está num suposto purgatório foi arrebatado, ressuscitado e arrebatado. Né? Logo, não tem o que se falar do século vindouro, visto que Aion, né, em toda a sua totalidade, principalmente nos léxicos aqui, quer dizer, ó, sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. Então, quando a Bíblia trata de passagens que falam de século vindouro ou consumação dos séculos, está sempre atrelando isso já para a eternidade, onde Você concorda, então? depois da volta de Cristo, onde os mortos já foram ressuscitados. Então não tem pecados que podem ser perdoados aqui e outros nessa situação. Não, a Bíblia não fala isso. Fala, tá aqui, eu acabei de mostrar para você. Não, você não mostrou. Mateus 12, de novo, vamos ler de novo, já que você esqueceu. A gente vai lá para então Mateus leia 12. para mim. Ó, vamos lá, Mateus 12, versículo 32. Mesmo que alguém fale alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Você acabou de ler a definição aqui de Aion, no dicionário, e ele está se referindo ao momento da ressurreição. Então, mas aqui ele está falando, basicamente, esse termo, nem nesse século, nem no vindouro, que significa que, colocando o Aion aqui, nem no vindouro, né, nem nesse século Aion, nem no vindouro, está dizendo, é uma expressão que diz assim, nem agora, nem depois, ou em tempo algum. Pena que não tem aqui o em tempo algum, né? Não, o significado de Aion é para sempre. Mas de todos os outros textos que eu te trouxe aqui mostrando que é justamente isso, é esse século. São Paulo, inclusive, usa o termo Aion, em 1 Coríntios 3,18, para se referir ao nosso tempo aqui, a este mundo. Eu queria que você trouxesse, eu te trouxe vários versículos aqui, mostrando que essa interpretação casa. Eu queria que você trouxesse pelo menos um texto grego em que tem esse sentido que você está dizendo, que é nem aqui, nem na China, que nunca. Não é isso que está escrito na Bíblia, nem todos esses outros 1, 2, 3, 4 versículos que eu trouxe para você, e 8 vezes aparece essa palavra no Novo Testamento, todas elas com o sentido que eu estou trazendo aqui para você. Eu queria até fazer aqui um adendo. Eu estou aqui com o meu caderno e com a Bíblia, e o Juan está com um computador aqui na minha frente fazendo pesquisa. Eu acho que isso tem que ficar bem registrado aí para todo mundo. Eu não estou fazendo pesquisa. Aqui no meu computador eu tenho acesso a todas as Bíblias aqui e léxicos. Então eu posso colocar aqui a Bíblia que eu quiser, inclusive a sua aqui, para poder pesquisar, né? Então eu acho mais fácil usar o eletrônico do que usar o material físico. Vamos lá. Continue. Então explica, dá algum exemplo de uma forma de utilização de Aion, em que seria uma hipérbole, né? Uma forma de dizer que nunca vai acontecer. Aion, deixa eu pegar aqui. No próprio texto que eu te mandei, ele já coloca esse Aion como algo eterno. Agora, mas eu não estou discordando disso. Eu concordo que é algo desse mundo, primeira coisa, e a vida eterna. Só que você disse, não é que é só isso. É que ele está dizendo como que nunca vai ter. Eu queria que você mostrasse uma vez em que essa palavra fosse usada nesse sentido que você trouxe. Mas basicamente eu já mostrei isso. Não. Quando? Eu acabei de mostrar isso. Eu quero que Mostra você... de novo, então. Eu quero que você não vi. E quem está em casa pode voltar o vídeo e olhar para ver se ele porque Mateus, ele fala do o tempo presente, que é o que nós estamos vivendo agora, ele dá o contexto. E depois o Aion, que é o tempo futuro. Então ele fala o tempo de agora e a eternidade, que é depois da parousia. Isso eu concordo. Então, nesse contexto desse texto aí, tá falando de eternidade. Logo, não tem como falar de purgatório. E não de perdão de pecados depois disso. É que o purgatório é nessa eternidade. É neste mundo, nesta realidade, tem pecados que são perdoados, outros numa realidade que é divina. O catecismo fala, por causa desse texto aqui, dá a entender que pecados podem ser perdoados no século vindouro. Isso. Então, mas aqui o Mateus fala primeiro o presente, que é o que estamos vivendo. Sim. Que é onde pode ser perdoado qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois ele dá o século vindouro, que é o Aion. Né? Ele distingue os dois, o tempo presente e o Aion. E esse Aion é o depois da parousia de Cristo. E não tem como encaixar um purgatório aqui, sendo que já aconteceu a parousia de Cristo. Esse Aion é a realidade futura, como a gente viu em todas as outras passagens que eu trouxe para você. Eu queria só esclarecer. Então você está abandonando a explicação que você trouxe, dizendo que isso aqui é uma hipérbole, que é dizendo que não vai ser nem aqui, nem em lugar nenhum que esse pecado vai ser perdoado. Você está abandonando essa interpretação?
Eu não estou abandonando essa interpretação, é essa a interpretação. Então traga outro texto que você acabou de admitir agora há pouco, que você não fala grego, que você é estudioso de grego. Nem eu também falo grego. Quando eu quero mostrar alguma coisa baseada no grego, eu preciso trazer outros textos que provem isso. Então eu queria que você trouxesse aqui outros textos que provem que essa passagem aqui, aion, é usada como hipérbole. Você quer? Então tá bom. Posso pesquisar no dicionário grego? Pode. Tá bom. Muito importante, né, quando a gente está estudando uma língua antiga, conhecer o contexto, aprender a falar a língua de verdade. Senão a gente cai nesses problemas. Porque o texto já é autoexplicativo, mas você não quer aceitar, mas tudo bem. Você precisa trazer outras provas, porque se o texto fosse autoexplicativo, a gente não teria 1 bilhão de católicos hoje, né? Que acreditam na interpretação que eu estou te trazendo. É uma interpretação equivocada, mas tudo bem. Então, por exemplo, aion, Mateus 12:32, que é o que a gente leu aqui agora, ele apresenta o século presente e o futuro, que já é na eternidade. Tem Mateus 13:39, a Vamos ler, ceifa então. é o fim desse século, né? Tá, ele está usando hipérbole aqui? Ele está falando que o aion ali é o fim do século. É o juízo final, sim. Então, mas o juízo final ainda tem purgatório? O juízo final é quando termina o purgatório. O purgatório não são tempos de dias e anos. O purgatório tem que terminar na volta de Cristo, onde há a ressurreição. Exatamente. E não é o juízo final ainda. Mas o purgatório, meu querido, não são dias e anos. Isso é uma medida pastoral sobre como explicar o quanto vale alguma você ação. está tentando escapar pela tangente, porque o juízo final é depois do milênio, que é o do trono branco. Eu posso explicar a minha visão? Você já explicou. Você não Quando queria mais exemplos sobre o aion? Você vai trazer algum exemplo? Porque você trouxe agora não prova que é hipérbole. Não, você que não tá Você abandonou a explicação de que é uma hipérbole. Você acabou de dizer que eu queria que eu mostrasse aqui. Por exemplo, Mateus 28:20, Jesus fala, estou convosco até o fim dos séculos, ou até a eternidade. Mas essa é a definição que eu estou trazendo. Não, eu que estou trazendo essa definição. Não, peraí, vamos você falou que nesse aion dá para perdoar pecados. Não, você disse o seguinte, não tem isso como. aqui é que é um hipérbole, uma expressão grega. Você disse até que é uma expressão hebraica, imagino que você quis dizer que é uma expressão grega. Ele não falou hebraico, não. Ele falou uma expressão hebraica. Não, ele falou grego e na hora que ele falou, você falou assim, mas você fala grego? Ah, certo, tudo bem. Então, na verdade, ele não falou não. Tá, depois a gente vê a gravação, então. Então, o que você disse é que isso aqui é uma expressão que significa é que nunca vai ser, nem aqui, nem lá, nem nunca. Você até disse nem nunca. Eu quero que você traga o uso do aion com esse sentido. Você não trouxe. Você está trazendo o aion com o sentido do século futuro, que é o sentido que eu trouxe. Então, mas o aion aqui está falando do para sempre. A gente não pode conceber um purgatório no para sempre, tem que ser no agora. O próprio texto fala dois lugares, o agora e o aion. O agora, sim, você pode ter qualquer tipo de pecado perdoado, exceto o Espírito Santo, a blasfêmia com o Espírito Santo. Agora, no aion, não pode ter nenhum tipo de pecado para ser perdoado, visto que já aconteceu a volta de Cristo. Como, por exemplo, aqui, Mateus 28:20, eu estou convosco até o fim dos séculos, né? Aion. Então, aqui a gente vê várias citações de Jesus falando sobre o fim dos tempos, o fim do século, depois da vinda dele, que é a consumação dos séculos. Quando acontece a consumação dos séculos, vem a vinda de Cristo. Então você concorda comigo que isso aqui não é uma hipérbole? Que nunca vai ser perdoado e pronto. Você concorda que são duas realidades. Age agora e a da parousia. Eu te faço a pergunta. Tem como um pecado ser perdoado depois da volta de Cristo? Depois da volta de Cristo, não. Então tá pronto, acabou. Mas é o que a gente acabou de ler na carta aos Hebreus no início aqui.